segundo capítulo do livro Trabalho e Conhecimento é um artigo do Paulo Nozella, Trabalho e Educação. Como todos os artigos desse livro, ele vai meio que pegar de onde parou o artigo anterior, né, do Frigoto no caso, e vai introduzir seu artigo retomando um pouco a questão da crise do aprofundamento teórico, né. Ele vai colocar, além das críticas que o Frigoto já botou no outro artigo, que a gente tem tido uma grande recaída dos educadores críticos ao ativismo pedagógico, né, que é quando a gente só age sem refletir, não tem fôlego para mergulhar na teoria crítica. Então, dentro da ciência pedagógica que vai se conformando, né, a gente tem elementos muito mistificadores do conhecimento, do saber. Um deles... Enfim, a gente tem esses elementos muito mistificadores e também vai ter outros dois, por assim dizer, paradigmas, né, de conhecimento inseridos dentro dela, que é a teoria do capital humano e o reproducionismo mecânico ali, do Descartes e tudo mais, que são maneiras de consolidar, na verdade, né, uma repressão à ação do professor, à atuação do professor, que é um agente político molecular muito fundamental para a educação e cuja alienação é muito preocupante, né? Então, ele vai colocar que o aprofundamento teórico, a gente mergulhar na teoria crítica, mergulhar na análise materialista histórica, ela é um ato de resistência. E é muito fundamental dentro desse aprofundamento que a gente historicize a evolução do trabalho humano, como que a gente chegou no trabalho humano que a gente tem hoje, nas concepções, e também historicizar suas imbricações com a educação. Então, é mais ou menos essa a tarefa que ele se propõe a fazer nesse artigo, fazer uma construção histórica da ideia do trabalho. Por isso, na primeira sessão, ele vai intitular do Tripalium, né, que é o negócio de 3 paus lá, que era um bagulho, uma ferramenta que se usava na lavoura, tipo, 2000 anos atrás. Daí, que é do nome dessa ferramenta que deriva a palavra trabalho. Então, do Tripalium, da escravatura ao labor da burguesia. Vai colocar que no Brasil é necessário analisar a evolução social histórica, né, principalmente da ideia de trabalho, uma evolução social que sempre foi muito violenta, que impediu a gente construir uma concepção histórico-dialética da sociedade, e a fim de sanar essa defasagem histórica a gente tem que retornar aos clássicos, né, principalmente para contrapor o tecnicismo e o positivismo muito forte que estão imbricados na nossa educação. Os clássicos histórico-dialéticos, né? Então, a gente vai ter o trabalho como uma questão como uma construção histórica que não é nada homogênea. Na verdade, ela é bastante heterogênea e ele é uma coisa diferente do que qualquer atividade de sobrevivência, né? Acho que isso é uma coisa muito importante de pontuar, que o trabalho real, o trabalho enquanto condicionante humano, ele não é qualquer merda que tu faz a fim de sobreviver. Ele é aquilo que tu faz para sobreviver e para ir além, para produzir a tua condição humana, né? Então, tem essa diferença que é bastante importante, principalmente do ponto de vista teórico. E ele vai colocar que há diversas maneiras diferentes de conceber o trabalho, né? Principalmente quando a gente coloca isso numa linha histórica. O Nozella vai trazer que na antiguidade, quando veio na era do Tripalium, né, o trabalho era visto como um castigo, né, como uma unidade natural de sofrimento, assim, era o escravo que trabalhava, era o prisioneiro de guerra que trabalhava, era o inferior que trabalhava. Então, muito essa visão do trabalho enquanto punição, enquanto coisa negativa, né, e o ócio criativo da nobreza, das classes aristocráticas era verdadeira libertação, uma verdadeira vida boa, né? E no Renascimento, pós a Idade Média, a gente passa a ter essa ideia de labor, né, como uma forma de liberdade do corpo e mente para produzir, né? Na verdade é uma libertação burguesa, uma libertação capitalista do tripalho, que não é mais um castigo, passa a se tornar um valor, uma coisa inclusive que tem um valor intrínseco, né? Então, junto com essa questão dessa libertação do tripalium surge a fé, né? Que na verdade é uma ideia de possibilidade de futuro, né? Que é uma promessa que tu recebe ainda em vida para um futuro pós a tua vida, né?
que traz consigo também essa promessa de libertação através do trabalho. Não, trabalha, se disciplina que vai dar tudo certo, que tu vai ganhar o reino de Deus. Aí posteriormente até trabalha, se disciplina que tu vai ficar rico, né? Uma ideia meritocrática. Então isso vai ingressando na cabeça do trabalhador e vai confluindo uma cultura de trabalho. E a partir disso, né, a partir desse momento que a gente consolida a ideia do labor, passam-se muitas pessoas a desejar o que a gente chama de poieses, que é a concepção socialista de trabalho, que é um trabalho que nos permite tempo para ação criativa, ação política, que está inserido na ação criativa e na ação política. Então seria o trabalho bom, né? Falando de uma maneira também bem vulgar. Mas a educação burguesa não tem como objetivo a poesia, ela tem como objetivo o labor e vai estar sempre buscando aprimorar a mercadoria trabalho, né? Nos aprimorar, porque nós somos uma mercadoria trabalho, a fim de fazer um nivelamento cultural e instigar esse sentimento de amor ao trabalho e à disciplina que a gente tem no capitalismo. Na segunda seção do Labor da Burguesia, a Poesia Socialista, vai colocar o processo histórico em que o trabalhador, mesmo acessando esses meios de educação, se dá conta que a sua livre força de trabalho é, na verdade, o seu livre não possuir a máquina, não possuir o meio de produção, né? As máquinas são um veículo do capital, são para a produção de lucro, e esse ambiente do trabalho, na verdade, passa a ser entendido pelo trabalhador, pelos teóricos, como hostil ao trabalhador. Né? Muito daí que surgem os sindicatos para tentar deshostilizar esses ambientes, todas essas lutas de classe e tudo mais. E existe um grande desencanto com a máquina, que tinha uma grande promessa, né, de que a máquina vai desenvolver a sociedade, a gente vai produzir mais, vamos precisar trabalhar menos. Só que isso não acontece. Na verdade, a gente vai sendo cada vez mais explorado, cada vez mais extraindo nosso lucro a partir do desenvolvimento das máquinas. A gente se desencanta, né, com essa noção de que a máquina vai trazer avanço. E com isso a gente também se desencanta com as ciências progressistas, né, porque são elas que trazem as máquinas, elas que justificam essa visão positivista do trabalho. E a mesma coisa vale para a educação. Né? Também há um grande desencanto da classe trabalhadora com a educação. À medida que vai aumentando a jornada, que vai aumentando a velocidade da acumulação capitalista, a gente vai entendendo que esse labor, esse tipo de trabalho não é para nós, ele está contra nós. E vai se conformando a ideia do poiesis, né? Em contraponto ao labor. Uma nova concepção de trabalho, uma concepção que supere essa separação teoria-prática, trabalho manual, intelectual, trabalho material, né? Um trabalho bom, um trabalho emancipado e emancipatório, não alienante, que é elaborado pela própria classe trabalhadora. Né? Então ele está muito conectado com a ideia da classe trabalhadora e principalmente no direito dela de saber se relacionar com a máquina, de ter o conhecimento científico, tecnológico, político, artístico para dominar a máquina, para ter ela para si e não ter a si para ela. Né? Isso, ele faz um comentário ali sobre a questão do anarquismo que surge, traz uma pedagogia diferente de atividade humana, que se propõe a descoisificar o trabalho, né, e da educação não ser mais uma mercadoria, trazendo toda essa pauta do não trabalho, da redução da jornada, e no fim essa conjugação histórica vai conformando uma relação de trabalho com a educação contemporânea, né? Então, e nos propõe alguns desafios, principalmente de conformar o trabalho com uma poiesis contra o labor burguês, a da redução de atividades que estejam só no campo do reino da necessidade, a gente já viu esse conceito antes, e da gente estar buscando a educação como uma maneira de acessar cada vez mais o reino da liberdade, né? As coisas que a gente faz porque a gente pode fazer para nos tornar plenos, para nos libertar. E na seção da conclusão, ele vai falar sobre trabalho e educação no Brasil hoje, né? Vai colocar um quadro social catastrófico, lembrando que esse livro ele é bem antigo, ele é pré-FHC, né? Mas acho que a gente está num quadro social catastrófico hoje em 2018, e vai colocar a tecnologia, os avanços tecnológicos como uma espécie de contradição radicalizada, né? Que se em algum momento ela se desenvolveu pelas exigências do trabalhador, e isso é real, eu acabei não conseguindo desenvolver bem isso nos meus resumos, mas ele trabalha bem essa ideia de que é uma disputa do trabalhador com o patrão. O capitalismo desenvolve a tecnologia, desenvolve a máquina, uma insuficiência dela, né?
acaba fazendo com que a máquina se desenvolva para liquidar o trabalhador. Essa que é a contradição, né? A gente queria desenvolvimento das forças produtivas para a gente se livrar, ter uma vida melhor, e no fim esse desenvolvimento nos destrói a vida, né? Então essa tecnologia ela não serve mais para produzir, a gente não precisa produzir mais. Isso é uma análise que ele faz que eu não sei muito bem como que ele situa, assim, mas não precisa mais produzir e conquistar novos mercados, só precisa garantir os mercados que existem, só precisa garantir o lucro que existe, o capitalismo, né? E ele vai fazer isso através da melhor maneira que tem de encontrar estabilidade dentro do capitalismo, que é a repressão social e política. Lembrando que ele está falando isso na década de 90, né? As ditaduras recém terminando e tudo mais. Então, nesse contexto, os educadores, mesmo os críticos, tendem a recuar na sua prática política. E ele vai apontar que, apesar disso, essas novas formas de trabalho almejado que a gente está querendo buscar, elas exigem novas pedagogias, né? Pedagogias que não sejam recuadas. Então, quando esse educador recua para ideias que vão lá da Revolução Burguesa, ainda do rompimento da educação da antiguidade para a educação burguesa, a gente acaba caindo em algumas armadilhas, tipo a de embelezar uma mão de obra favelada que ninguém quer, né? Não adianta capacitar infinitamente o Zé da Couve, porque não existe emprego para o Zé da Couve, ninguém quer o Zé da Couve, dependente da capacitação que ele tem, né? Então, essa prática de fazer mais curso técnico, mais especialização, mais estágio, é uma coisa que não é suficiente, que na verdade só aumenta o buraco. E também que muitas vezes a gente cai num assistencialismo, né? Numa ideia de que qualquer atividade de sobrevivência é trabalho, né? Não que o camelô ali que vende óculos e a tia que vende pastel na entrada da fábrica não sejam classe que vive do trabalho, mas nós não podemos buscar uma educação que eduque as pessoas para fazer bico e trabalho informal e ficar produzindo coisa para vender na rua, sabe? Isso não é uma educação para trabalho. Isso não é trabalho na prática, né? Então, muito importante a gente lembrar que o que o imperialismo está precisando não vai ser solicitado na escola. E o que ele destrói, a escola não vai recuperar. Essa é uma maneira que o autor tem de dizer que a escola, na prática, não é o espaço de dominação do imperialismo, pelo menos não na sua materialidade, né? Então, aquilo que ele está buscando da gente, ele não vai alcançar dentro da escola. Acho que isso é uma coisa que mudou, acho que é uma análise que não cabe mais, né? Principalmente todas essas intervenções, essa agenda global de intervenção na educação que a gente tem hoje, nós vimos super bem no dossiê da reforma do ensino médio, comprova que o imperialismo hoje compreende que o que ele precisa está na escola, e ele vai buscar na escola, ele vai influenciar a escola para tirar dela o que ele precisa. Mas essa é uma análise que ele faz nesse tempo dele, né? Um bom tempo atrás. E por fim, colocar, né, mais algumas críticas à pedagogia crítica, que muitas vezes a gente tem ela como abstrata demais, né? Ela é fundamental, ela é valiosa, mas a gente abstrai demais ela na nossa prática educativa. E quando os educadores rejeitam o Estado, rejeitam a concepção de Estado, rejeitam essas ideias, né, mais republicanas, eles começam a elaborar a partir do seu grupo político, que pode trazer certas liberdades, mas também pode trazer certas miopias, né? Então, a gente atentar muito a isso e ter a noção de que uma pedagogia concreta, uma pedagogia real que muda, é uma pedagogia de luta. Ele vai fazer aquele exemplo, a pedagogia de fazer greve, de dar aula pública para os alunos, de chamar os alunos para a greve, de ensinar os alunos sobre como funciona a sociedade, de chamar eles para as lutas que acontecem fora da escola. E eu diria hoje, né, uma ferramenta nova que não existia no tempo que esse artigo foi produzido, de ocupar junto com os alunos a escola e tudo mais. Um artigo bastante bacana, essa historicização assim, da Constituição de Trabalho. Acho que dá para relacionar muito com a ideia do Frigoto, da polissemia da categoria trabalho. Acho que ele adiciona uma linha do tempo, né, no raciocínio daquele artigo do Frigoto e contribui muito para a gente enxergar, principalmente como que se conforma esse ideal de meritocracia, né? Isso não é uma coisa que o autor coloca no artigo, mas é uma conclusão que eu tiro, né? Que no fim a gente vai confluindo uma visão de trabalho que é na prática a visão meritocrática do trabalho da sociedade que se introjeta na educação, que justifica a exploração no final das contas, né? Então a gente precisa fazer uma pedagogia concreta de luta
para conseguir escapar dessa concepção meritocrática de trabalho e educação.